E aí ele começa então a fazer toda uma rotina, uma jornada missionária, fazendo muitos milagres, para depois ele retornar à sua cidade natal. O que eu quero lhe adiantar é o seguinte: alguém poderia fazer a seguinte pergunta: pastor, depois que Jesus faz tantos milagres, e depois ele retorna a Nazaré, será que as notícias dos milagres extraordinários que Jesus fez já não tinham chegado na pequena cidade de Nazaré? E a resposta é sim, claro. Apesar da comunicação naquela época ser muito limitada em comparação com hoje, mas coisas extraordinárias, mortos ressuscitando, paralíticos andando, cegos enxergando, é impossível que alguma notícia não tenha chegado, porque quando alguém dizia quem foi que curou aquele cego de nascença, alguém diria Jesus. Aleluia. O doutor Rodrigo Silva, que é um teólogo muito conhecido na internet, fala que Jesus era, salvo engano, o quarto ou o sexto nome mais repetido em Israel naquela época. Como, por exemplo, até a década de 90, né? Por exemplo, o nome Francisco, José, era extremamente divulgado, Maria, e depois de 90 para cá foi Carinha, Jesus, para os nomes vindo por causa da globalização, vai pegando moda de nomes de outros países, né? Mas Francisco, José, Maria, são nomes extremamente repetitivos no Ceará. Imagina se alguém dissesse Francisco de determinado lugar curou alguém. Aí alguém vai dizer, Francisco da onde? Porque Francisco tem um monte. Então quando Jesus curava, aí alguém dizia, quem curou aquele nome? Foi Jesus. Mas da onde? Porque Jesus é um nome muito comum entre nós. Como Tiago também era um nome muito comum, tanto é que nós vamos ter 2 Tiagos como apóstolos. Outro nome muito comum na época, Judas. Vamos ter Judas Tadeu e Judas Iscariotes, 2 nomes dos 12 primeiros que seguiram Jesus. Então, o que é que diferenciava Jesus? Era lembrar de onde ele era. Não era Jesus de Jerusalém, não era Jesus, talvez, de Belém, não era Jesus de Decápolis, não era Jesus de Cafarnaum, era Jesus de Nazaré. E isso já o diferenciava, entende? Então, quando alguém falava Jesus de Nazaré, fizer tal milagre, a notícia saiu correndo, uma velocidade incrível, certamente chegou lá. E agora Jesus escolhe, depois de ter feito tantos milagres, retornar para a sua terra, para ali ter a oportunidade de pregar em uma sinagoga. É interessante, irmãos, então, que ele começa o ministério longe de sua cidade natal, mas ele não vai deixar sua cidade natal sem a oportunidade de agora ser ministrada pelo seu poder. Ele volta e prega. Mas quando prega, ele encontra essa resistência. E aqui vem a questão. Faça a pergunta agora, como alguém que está lendo a Bíblia: por que é que a sua parentela, por que é que a cidade onde Jesus criou-se, não recebeu Jesus de braços abertos? Eles tinham tudo para ser talvez o lugar onde mais Jesus deveria ser aclamado, acolhido, recebido com alegria. Talvez, irmãos, Nazaré, se tivesse compreensão mesmo e um coração quebrantado para se arrepender diante das palavras de Jesus, entenda o raciocínio. Certamente Nazaré receberia Jesus com aplausos, com uma entrada triunfal, como quando Jesus chegou em Jerusalém na semana da Páscoa. Hoje, até hoje, se alguém de uma determinada cidade, mas do interior de qualquer país, e essa pessoa ela se destaca nacionalmente, geralmente a prefeitura da cidade do interior entrega um certificado de cidadão de honra daquela pessoa que fez alguma coisa que se destacou, que se tornou famoso. Aleluia. Ou seja, cidades do interior gostam de reconhecer alguém que nasceu no seu lugar e que agora tem um nome conhecido nacionalmente. Às vezes algumas cidades do interior fazem isso com jogadores de futebol, às vezes fazem isso talvez com políticos que acabaram se tornando presidentes, alguns que talvez se destacaram em outros esportes, se destacaram como cientistas, ou qualquer outra coisa parecida. Então percebam comigo, o raciocínio seria normal, humano, papai vamos
fizeram isso. Aleluia. Porque era o que foi que os impediu. Jesus começa a pregar e duas coisas aqui eles reconhecem. Eles não contradizem, eles não dizem que é mentira. Como está escrito agora aqui no versículo de número 54. Né? Quando ele diz no versículo de número 54 o seguinte: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? De onde lhe vem isso? Nós reconhecemos, este homem quando prega tem sabedoria. Nós reconhecemos que este homem quando impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Então é mentira não, a gente reconhece, nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas aí, eles começam a questionar, de onde vem isso? Isso só pode vir de Deus. Mas aí vem um momento de orgulho. Eu queria que você pegasse isso agora. Imagina agora passando pela mente deles. Como é que pode? Porque se esse homem é o Filho de Deus, se esse homem é o Messias, é o Rei que nós estamos esperando, ele passou entre nós 30 anos e nós não percebemos. Não pode. Nós não conseguimos entender quem ele era, então o orgulho começou a bater. E o orgulho começou a criar argumentos para diminuir Jesus. Você entende isso? Pela razão, eles não tinham que negar que Jesus era tremendo, era glorioso, sabedoria e milagres. Mas aí no verso 55 o orgulho bate e diz: não, ele não pode ser essa coisa toda, porque ele é o quê? Ele é filho do carpinteiro. A mãe dele se chama Maria. E a gente conhece os irmãos dele. Meus irmãos, e percebam como aqui nesse diálogo, quando Mateus registra, né? Entenda, Mateus está andando com Jesus e ele já está começando a registrar a história de Jesus. Mateus, ele já trabalhava com a taquigrafia, que era uma forma de você copiar rapidamente sem perder as palavras. E Mateus registra inclusive que eles, no momento do debate, citam os irmãos de Jesus por nome. Ó, rapaz, ele começa a dar os irmãos dele, o irmão Tiago, o José, o Judas e o Simão. E ele ainda tem as irmãs. Todas as suas irmãs vivem entre nós. A gente abre aspas aqui para a doutrina católica que condena a nós, dizendo que nós não deveríamos dizer que estes rapazes, esses 4 homens e estas mulheres não poderiam ser irmãos de sangue, ou seja, que Maria não teria tido filhos com José, porque isso a contaminaria e iria corromper ela, e aí ela não seria mais a Imaculada Conceição, né? Só que o texto bíblico não fala isso. O texto bíblico não diz que são primos, como alguns gostam de argumentar, são primos, não irmãos. Não, mas é irmão no sentido de primo, não, deixa de conversa, é irmão. É irmão. É claro, ele está falando do núcleo familiar de Jesus. Por que ele citaria primos de maneira tão aleatória? Olha, eu conheço teu pai e tua mãe, conheço os teus primos, coisa sem sentido, né? Seus irmãos que convivem na mesma casa e suas irmãs. É o mesmo núcleo familiar. Mas perceba que o orgulho bateu. Não, ele não pode ser tão grandioso vindo de pessoas tão humildes, de pessoas com as quais nós convivemos todos os dias. Nós não aceitamos isso. Não aceitamos isso. Isso contradiz o nosso padrão, quebrou o nosso protocolo, feriu a nossa tradição. Não é desse jeito que queremos receber o Messias de Deus. O Messias de Deus não poderia ter nascido em Nazaré. O Messias de Deus não poderia ter vivido 30 anos entre nós e nós não temos reconhecido. Não, o Messias de Deus é daquela família que eu era vizinho, colado, parede meia. Está entendendo? As pessoas não gostaram disso. Não gostaram de perceber que o Messias viveu de forma tão humilde entre elas durante 30 anos. E dessa forma, irmãos, entra-se então a próxima questão. Isso foi motivo de quê? De escândalo. E escandalizavam-se por causa dele. Eu quero dizer uma coisa para nós que serve desde já como uma primeira lição desse momento. Igreja, o homem, o ser humano, se escandaliza com os métodos de Deus, com a maneira de Deus trabalhar.
fere o nosso orgulho, quebra nossos protocolos, fere nossas tradições, irmãos. Nós queremos algo desse jeito, com essa ordem, dessa maneira, e vai lá Deus e faz de uma maneira toda diferente. O ser humano, irmãos, gosta de ser exaltado, glorificado, enaltecido, mas aí vem o Filho de Deus de forma humilde, andando entre os mais simples, e o ser humano se fere. O orgulho do ser humano é ferido quando Deus resolve andar entre os mais simples. Já pensou um negócio desse? Aleluia. Por isso que Deus, irmãos, não é recebido em muitos corações, porque os corações querem que Deus caiba dentro do seu protocolo, dentro da sua tradição, dentro da sua cabeça, do seu jeito de ser. E não é Deus que se submete ao homem, é o homem que se quebranta e se humilha diante de Deus. Aleluia! Então, eles se escandalizam, e aí Jesus nos ensina uma lição espiritual, quando ele fala que nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Quer dizer, ele mostra que a familiaridade das pessoas que são próximas ao profeta fazem com que elas não aceitem isso. As pessoas não aceitam que alguém possa ser usado por Deus, que estão muito próximas a elas, e elas começam assim a ter inveja, começam a perceber: não, eu não aceito que Deus esteja usando essa pessoa tão próxima a mim, porque não, ela não vive entre nós. Como ela pode ser agora de maneira, ser usada por Deus de maneira tão espetacular? Não aceito. Eu não sei se você já passou por isso, mas mais antigamente, as pessoas que entregavam a vida a Jesus algumas décadas atrás sofriam uma perseguição familiar muito grande, de maneira que quando tentavam pregar o evangelho dentro de casa, ou testemunhar da fé para o pai, para a mãe, para o irmão, para o marido, para a esposa, sofriam uma oposição mais forte. Porque aquele que é chamado por Deus para naquele momento ser profeta de Deus naquele lugar é desprezado pela sua família. E aí muitas vezes nós olhávamos para esse tempo e dizíamos: mas o profeta de casa não é devidamente honrado. Jesus falou isso, porque o próprio Cristo foi desprezado pela Nazaré, que ele viveu quase 30 anos. Então, se Cristo foi desprezado pelos seus mais próximos, porque eles não quiseram aceitar que ele, tão comum entre eles, fosse tremendamente usado por Deus, isso ia se repetir entre muitos outros. Então, às vezes, a pessoa se converte e a própria família não aceita a possibilidade de que talvez Deus esteja usando aquela pessoa. Pegar o evangelho, dizer que eu tenho que me converter, quem é você? A gente cresceu junto, a gente vive junto há tantos anos. Quem é você para dizer que eu sou pecador ou que eu preciso me arrepender dos meus pecados? Entende? Então Deus nos mostra essa nova lição. Muitas vezes o profeta da casa, da terra, é desprezado, não é devidamente reconhecida a unção de Deus sobre ele. A incredulidade, a inveja e o orgulho impede de o profeta às vezes agir na sua própria terra, e às vezes em outra terra é que realmente será reconhecido o seu ministério. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Agora veja, diz o texto que ele não fez ali muitos milagres, por causa do quê? Da incredulidade. Não é que ele não fez nenhum, ele fez. Houveram pessoas que creram, houveram pessoas que experimentaram o milagre de Jesus em Nazaré, mas foram pouquíssimos em comparação a outras terras. A lição que nós temos é, irmão, longe de nós, perdermos a bênção de sermos ministrados por nossos irmãos e irmãs mais próximos, por causa da familiaridade. A familiaridade não deveria ser motivo para a incredulidade, para a inveja, para a soberba, que foi isso que contaminou o coração dos nazarenos. Os nazarenos desprezaram Jesus pela familiaridade, sabiam que ele era, conviveram com ele, mas se invejaram da condição de Jesus agora. Porque Jesus começou a fazer aquelas coisas em outras terras, e chegando lá, não aceitaram que ele fosse tão extraordinário. Isso gera escândalo. Agora, no capítulo 14 de Mateus, irmãos, a Bíblia fala sobre um outro sinal interessante, outra lição espiritual para nós essa noite.
Diz o texto que por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. E diz o verso 2: e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. A outra lição que hoje nós podemos caminhar pelo texto é de que, perceba, a força de um legado espiritual. João Batista, irmãos, e o texto agora vai começar a falar da maneira como João Batista foi martirizado, sofreu por amor a Deus e a sua palavra. Os políticos daquela época, em especial Herodes, sofreram a pregação de João Batista. João Batista pregou contra ele em um pecado moral, em um pecado na sua própria casa, dentro da sua própria casa. Mas veja que o ímpio está reconhecendo que Jesus, por onde prega, faz milagres extraordinários, chama as multidões. E quando ele olha para o ministério de Jesus, ele começa a pensar: João Batista eu já mandei executar, eu já mandei matar João Batista, mas a unção de João Batista está operando na vida desse Jesus. Por quê? Porque assim como João atraía multidões para o Rio Jordão para ser batizado por ele, esse Jesus está atraindo multidões também. Então deve ser o mesmo Espírito. A mesma unção de João está também agora sobre esse Jesus. O que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que até o ímpio reconhece, irmãos, da maneira como o Espírito Santo trabalha com seus profetas. Ele vê a semelhança da unção que há entre o profeta João Batista e entre o ministério de Jesus Cristo. Aí, baseando-se nisso, Mateus agora vai falar sobre o martírio de João Batista. Como João Batista, ele morreu. A primeira coisa que aconteceu, lá no versículo de número 4, foi essa. Pois João, ao bater de frente com Herodes, dizia: você não tem, vou ler o versículo 3 para ficar melhor, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou, pôs a prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Verso 4: o João lhe dizia: você não tem direito de viver com ela. Então Herodes prendeu João, por João ter batido de frente com ele, denunciando o seu pecado. Herodes literalmente sequestrou a cunhada para poder casar-se com ela, e desprezou o irmão dele. Sequestrou a cunhada, sequestrou a esposa do irmão e tomou ela para si da mata, desprezando o leito, o matrimônio do seu próprio irmão. Um pecado familiar grave. E João, irmãos, prega com mais afinco contra ele, porque Herodes, a família de Herodes é judia. Herodes, ele é um político que ele está sendo ali governado pelo Império Romano, ele é um representante do Império Romano, mas a família de Herodes é judia. E João vai pregar contra esse pecado dele. Ao pregar contra esse pecado, João Batista é preso. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, então, dentro dessa questão de João Batista, irmãos, os nossos tempos de internet, de muita mídia, de grandes igrejas que fazem de tudo para tentar talvez transmitir a imagem de que são grandes centros de convivência, grandes clubes sociais com muitas programações, atividades e coisas espetaculares, de pastores que gostam de gravar histórias dentro de aviões, de jatinhos, ou então fazendo viagens internacionais em cruzeiros marítimos caros, ostentando riqueza, luxúria. Quando a gente olha, irmãos, para pessoas que se colocam como grandes personalidades, líderes religiosos que se colocam como grandes personalidades das redes sociais, a gente olha, irmãos, como isso destoa dos verdadeiros profetas de Deus. Porque os profetas de Deus, irmãos, em primeiro lugar, viveram em extrema humildade. Nós vemos um contexto bíblico, irmãos, de 4.000 anos de história, e você verá pouquíssimos casos de homens de Deus que têm riquezas. E quando tem riqueza, não ostenta. Quando tem riqueza, não ostenta. Mas a grande maioria vive de extrema humildade e perseguição por estarem pregando contra o pecado.
Então, ao olhar João Batista, irmãos, a gente se pergunta: seria ele um exemplo para nós ainda hoje? De a gente dizer: rapaz, este homem prega contra o pecado, pode pregar inclusive contra o pecado de políticos, mas vive em humildade, mas vive em santidade e está disposto a ser preso por isso, para pregar contra o pecado moral. É interessante, irmãos, que ele nem pregou contra talvez a corrupção dos impostos, que certamente haveria, e tinha muita. Zaqueu era um ministro secretário da fazenda, fiscal, aliás, da fazenda, que roubava muito. A corrupção era generalizada em Roma. Herodes também pegava a sua parte em corrupção. Mas de muitos pecados que João Batista poderia pregar, ele pregou contra o pecado de dentro da casa dele, do casamento imoral, que não era casamento, era um adultério. E ele paga o preço com a vida, por estar pregando contra o pecado, contra um judeu que estava no governo e que estava adulterando dentro de sua casa. A questão é que nós podemos fazer a seguinte pergunta: nós teríamos coragem de continuar pregando contra o pecado moral de uma autoridade, mesmo sendo ameaçados de sermos presos? E uma vez presos, nós continuaríamos tendo a convicção de pregar contra isso? Porque assim João fez. Resistiu firmemente na prisão, não cedeu, não voltou atrás das suas afirmações, não pediu desculpa por estar pregando contra o pecado, e pagou o preço que foi necessário por isso. Por isso que João, irmãos, é um exemplo por nós. E diz o texto, irmãos, que foi além. Por ele estar preso, diz a palavra do Senhor, que ele foi lhe pedido a cabeça, foi lhe pedido a execução, por ordem desta mulher que havia casado com Herodes. E assim ela acabou conseguindo fazer isso. No versículo de número 10 diz: assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram isso a Jesus. O interessante, irmãos, é que Herodias, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, o ato era simbólico. O ato tinha um simbolismo para dizer que ali haveria uma celebração, que eles estavam fazendo uma festa, um banquete, celebrando a morte do profeta. Pastor, mas qual é o significado espiritual mais profundo disso? É que aquele que é ímpio celebra quando a voz do profeta é calada. Os ímpios celebram quando a palavra de Deus é calada, quando a verdade é sufocada. O mal, irmão, celebra isso, certamente. A Bíblia diz no Apocalipse que as duas testemunhas que vão pregar durante o processo do Apocalipse serão mortas, ficarão 3 dias no seu corpo exposto na cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que a sociedade, a multidão, vão trocar presentes entre si, celebrando a morte das duas testemunhas que estavam pregando contra o pecado do povo. Então olha como isso aqui é semelhante, né? A impiedade celebra quando a verdade é calada, quando a verdade é sufocada. Meus irmãos, os profetas de Deus têm um rastro de sangue. Aquele que prega a palavra tem que admitir as consequências disso, inclusive a perseguição, o sofrimento. Por isso, irmãos, o evangelho da internet, que é o evangelho de muita luxúria, de muita recompensa, de status social, de aplausos, em nada parece com o evangelho da Escritura, que chama para nós perseguição, que chama para nós sofrimento, que chama para nós uma cruz, para carregarmos por estarmos pregando a verdade. E por isso que é bom, irmãos, estarmos diante da palavra, para a gente não esquecer disso. A gente não foi chamado para ser aplaudido pelo mundo, nós somos chamados para pregar a verdade. E quer aceitem ou não, a verdade precisa continuar sendo pregada em nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos para uma outra questão. Depois que João Batista
é martirizado. Diz o texto que, verso 13: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. É interessante que João, como primo de Jesus, os dois tinham uma conexão, conviveram juntos em determinados momentos. E ao que nos parece, quando João Batista é martirizado, Jesus então vai se retirar em oração. Talvez, irmãos, até respeitando de maneira humana, é claro, um processo de luto, dada a maneira horrível que o seu filho passou, a morte horrível pela qual o seu filho passou. Quando eu falo de maneira humana, eu falo pelo fato do sofrimento, da dor que João passou, da prisão que ele sofreu, mas que era necessário passar. Terceiro, ao ouvir a morte do primo, ele se retira ao deserto e vai orar. Mas é interessante perceber, irmãos, que Jesus mal tem tempo de talvez cumprir um processo de luto humano pela morte do seu primo. Já tem as multidões correndo para ele, para poder buscá-lo. Diz a continuidade do verso 3: ao saber disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mal tem tempo de saber do luto do primo, e ele já tem que continuar pregando a palavra, ele já tem que continuar anunciando o Evangelho, porque a demanda, a necessidade da proclamação do reino é urgente. Jesus não pode parar. Jesus não pode parar. E aí Jesus, diz o texto, se compadece da necessidade das multidões. E aqui, meus irmãos, nós vamos entrar nessa parte do Mateus 14, tá? O célebre momento onde Jesus pela primeira vez multiplica pães e peixes. Essa passagem é muito mais conhecida, e aqui a gente tem algumas lições. A primeira lição é de que quando as multidões estão com sede de ouvir o Evangelho e as demandas chegam para atender as multidões, os apóstolos vão ter que aprender que, ao atender as multidões, precisam confiar na provisão de Deus. Porque a primeira coisa que eles pediram no versículo de número 15 foi essa: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar que é certo, já é tarde, mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, come para si e comer. Eu quero que você entenda que é uma necessidade humana, natural e racional. Jesus, ninguém dá conta de dar um lanche para esse povo, porque só de homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Então, vamos acabar a pregação de Jesus mais cedo, para dar tempo do pessoal ir pelas aldeias próximas e comprar mantimento. Aí amanhã eles voltam e continuam tudo. Mas Jesus aproveitou-se deste momento para trazer uma lição espiritual. E aí eu quero que você não esqueça: quando a gente caminha pelo Evangelho, todo tempo Jesus utiliza uma situação para ensinar uma lição espiritual. E a lição que ele quer ensinar é que, se ele acolheu as multidões para poder pregar a palavra, mas os apóstolos ficaram com medo de não haver provisão para atender as multidões que o próprio Deus chamou, eles vão aprender que há provisão de Deus no meio da necessidade. Há provisão de Deus no meio da ausência. Porque aí ele vai começar a falar. No versículo de número 17, eles vão dizer: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus ele fala: então traga esses pães e peixes para mim. O pouco de vocês colocados em minha mão, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, nós já ouvimos essa passagem por diversas vezes. Você já ouviu muitas pregações sobre esse trecho. E o que é importante lembrar aqui é isto: eles estavam com medo de não darem conta da multidão que estava lá naquele momento, ansiosa por ouvir a palavra, ansiosa por cura, ansiosa por transformação. E eles disseram: Senhor, não temos quase nada. Mas o quase
sim, aleluia. Meus irmãos, o pouco que temos em nossas mãos continua sendo pouco, mas colocado nas mãos de Cristo, o que Ele faz? Ele ergue, aleluia, os olhos ao céu e começa a abençoar. E tendo Ele abençoado, Ele começa então a partir os pães e peixes. A grande lição extraordinária de que o nosso pouco nas mãos de Cristo se multiplica, mas se multiplica fazendo o quê? Dividindo. Alguém começou a partir aquele pedaço de pão e muitos outros pedaços, mas alguma coisa aconteceu na medida que cada pedaço de pão era rasgado, na medida que cada pedaço de peixe era rasgado, e quanto mais o pedaço era rasgado, mais pedaços apareciam. Meus irmãos, é impossível não aceitarmos a lição de que Deus tem que multiplicar para nós quando nós estamos partilhando, quando nós estamos dividindo, quando estamos nós espalhando. Aleluia! Haverá multiplicação de Deus nos recursos que estão sobre as nossas mãos, não é quando a gente ficar aprendendo um pouco que tem, mas é no dividindo, partilhando o que nós temos e pedindo a bênção de Deus. Aleluia! E ao ato de partir, Deus abençoa. Ao ato de compartilhar, o Senhor multiplica. O mais interessante disso é que Ele não só multiplica, mas Ele multiplica para transbordar. Verso 20: todos comeram, se fartaram, recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ele pega pouco, abençoa, manda dividir, multiplica e ainda faz sobrar. Então, esta é uma das maiores lições de provisão em meio à necessidade. É uma das maiores lições de que quanto maior for a necessidade, mas maior for a confiança, mais provisão de Deus haverá. Passada essa grande lição, diz o texto que era 5.000 só de pessoas, né? De homens e fora mulheres e crianças, como diz o verso 21, Jesus ainda está falando com a multidão. Então, ele tem uma missão: fazer o quê? Para encerrar, diz o texto que Jesus quer que eles peguem um barco e se adiantem na viagem. Olha, eu vou continuar atendendo aqui as multidões. Faça o seguinte: pegue um barco, adiante em viagem, vamos se encontrar lá na localidade de Genezaré. Vão na frente, eu sigo vocês depois. Então, verso 22, a Bíblia diz: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu volto a dizer para você: olha que coisa maravilhosa o fato de Jesus sempre, em meio a muitos milagres, em meio a muita atividade evangelística, ele não para de orar. Olha o verso 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Depois de um dia cheio, lotado. Lembra? No comecinho do dia, ele estava orando. Depois de ter sabido da morte do seu primo João Batista. E em oração, de repente, as multidões começaram a chegar, ele se compadeceu, saiu daquele local onde ele estava, começou a receber as multidões e pregar e curar. O dia passou, veio a fome, multiplicou os pães e peixes, todo mundo se alimentou, todo mundo então acabou de se despedir de Jesus para voltar para as aldeias, para dormir. E aí Jesus agora vai continuar orando, precisa orar. É interessante, né? O Filho de Deus começa o dia orando e está terminando o dia, e ele volta a continuar em oração. E no meio de tudo isso, vai ter mais uma lição. Porque quando ele manda os seus apóstolos para este barco, para poder passar e atravessar o lago até chegar em Genezaré, diz o texto que eles ficaram remando em um vento contrário ao seu barco. Diz o texto, entrando o barco, que já estava longe, a uma boa distância de terra, era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Irmãos, e a viagem demorou. Demorou demais. Porque imagine só que eles pegaram o barco mais ou menos entre 5 horas da tarde e começaram a fazer a travessia pela noite. A expressão aqui na minha Bíblia é de madrugada. Na sua Bíblia está entre a terceira vigília da noite. A terceira vigília da noite seria entre 3 horas da manhã e entre 6 horas da manhã. Então os discípulos já estavam exaustos de tanto remar e não conseguirem chegar no outro lugar, cansadíssimos. Então Jesus resolve encontrá-los em alto mar. Diz o texto, então, quando ele vai encontrá-los em alto mar, exaustos, cansados, no versículo de número 26, eles se assustam ao ver Jesus andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Aí Jesus deu um carão, dizendo, coragem, sou eu, não tenho medo. Negócio de espírito, rapaz. Quem é que vai socorrer vocês aqui? Não é espírito, sou eu. Mas dê licença aos apóstolos, Quem já tinha andado sobre as águas? Nunca. Já ouviram falar de um milagre de centenas de anos atrás, de o povo de Deus passar pelo meio do mar, e o mar se abrir em 2 paredes. Agora andar sobre o mar, não. Então vamos dar um crédito para os apóstolos e entender que aquilo era único e espetacular em toda a história. Ao verem Jesus, e ele fala: não tenho medo, aqui se coloca como Pedro, apesar de ser sempre precipitado, em alguns momentos a iniciativa dele era boa, porque Pedro, ao olhar para ele, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá contigo sobre as águas. Ele faz um teste. Senhor, este milagre é espetacular, mas eu quero experimentar disso. E eu quero dizer uma coisa para você: esse pedido de Pedro, irmãos, não foi tentando Jesus. Porque se fosse para tentar Jesus, no sentido de experimentar Jesus, testar Jesus como se fosse uma criança, Jesus talvez teria repreendido Pedro e disse: não precisa disso, eu vou até você. Mas o pedido de Jesus, ao fato de Jesus acatar o pedido de Pedro, nos dá a entender que o pedido foi sincero, não foi pecaminoso. Entende? Então Jesus aceita: vem experimentar esse milagre. E aqui está a grande lição disso, porque ao começar a experimentar o milagre, ele não demora muito tempo. Porque em vez de continuar experimentando o milagre, andando sobre as águas, e Pedro descendo do barco andando sobre as águas e foi até Jesus, em vez de estar se maravilhando, glorificando a Deus, sendo grato a Jesus por aquele momento, diz o texto que ele começou a reparar naquilo que era oposição. Reparou na força do vento, começou a ter medo, e o medo começou a mitigar a fé, diminuir a fé, começou a se afogar, e ele começa a clamar por Jesus. Meus irmãos, a gente tem fé em Deus, Deus começa a fazer milagre, mas aí de repente a razão, a perseguição do mundo começa a querer fazer você desviar o seu olhar de Cristo para começar a reparar o olhar em quê? Na força do vento. Porque a força do vento é a razão natural. Rapaz, não é tratar, isso é impossível, é irracional andar sobre as águas, não é científico, né? Rapaz, não dá certo, isso é contra a ciência. Então, quando qualquer um de nós começamos a dar mais ouvido à oposição, à perseguição e até mesmo à razão, rapaz, isso não vai dar certo durante muito tempo não, viu? Está acontecendo, mas vai durar quanto tempo isso? Não é não? É Deus querendo fazer alguma coisa em nossas vidas de sobrenatural e a gente começa a se alegrar, vai ver que vai durar até quando? Olha, cuidado. Será que é Deus mesmo que está fazendo isso? Será que é Ele mesmo que está fazendo isso? Então, irmãos, ao ouvir os argumentos do mundo, do maligno, a nossa fé abaixa. Quando a nossa fé diminui, a gente naufraga. Aleluia. Vamos manter nosso olhar firme em Cristo. E Ele repreende Jesus.
Jesus repreende Pedro, Jesus prontamente estende a mão, segura Pedro, toma ele, mas fala: homem de pequena fé, o que você duvidou? Você estava usufruindo milagre, você estava começando a andar bem, você estava experimentando o poder de Deus agora nesse momento. Por que você parou? Por que sua fé diminuiu? Por que você duvidou se você estava experimentando? Mas olha como Jesus é amoroso. Porque Jesus, mesmo vendo a falha da fé de Pedro, ainda assim ele não deixou de socorrer, de ajudar, de estender a mão. Então subimos para o mar e o vento cessou. O vento contrário parou quando Jesus toma a liderança do barco, toma todo o barco. E agora, irmãos, depois de toda essa briga, de terem passado a madrugada inteira, chegar de manhã em Genezaré. Aí a pergunta: o que é, pastor, que Jesus queria que eles pegassem lá e fossem para Genezaré? É para acontecer o contrário do que tinha ocorrido em Nazaré. A gente começou a pregação falando sobre Nazaré. Foi? Nazaré, Jesus foi bem recebido? Não. Foi rejeitado. Foi desprezado. Não creram nele. E mal ele conseguiu fazer milagres. Mas depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes para a multidão, depois de Jesus ter andado sobre as águas, depois de Jesus ter salvo os seus discípulos de se afogarem, agora eles chegam em Genezaré. E ao chegar em Genezaré, verso 34, veja o que o texto sagrado fala. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o conheceram, mandaram avisarem todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém e até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos, perdoe-me, já estou agora entrando aqui no 15, todos que tocavam não ficaram curados? Vamos começar com 15 não, 15 fica por outro lugar. Mas perceba, a multidão chega com alegria e todos são curados. A ideia, meus amados irmãos, aqui de maneira clara, é perceber: Jesus foi desprezado, mas ele atende a multidão, multiplica pães e peixes, cuida dela, atravessa o mar para chegar em outro lugar onde ele vai ser bem recebido. Se em Nazaré ele foi desprezado, em Genezaré ele vai ser celebrado. Porque pode haver lugares, irmãos, onde as pessoas por incredulidade não vão receber milagre de Jesus, vão resistir a Jesus, mas sempre vai ter outro lugar onde as pessoas vão ter tanta sede de Jesus que vão dizer: Senhor, não precisa nem o Senhor dizer nada, eu só quero tocar na borda da tua veste e eu sei que eu vou ser curado. Aleluia! É como se fosse um consolo, é como se fosse, irmãos, ali uma recompensa, uma compensação. Em alguns momentos Jesus é desprezado, humilhado, rejeitado, mas em outros ele é acolhido, celebrado e glorificado. Assim também é a nossa caminhada. Porque em alguns momentos pregaremos o Evangelho, algumas pessoas rejeitarão, perseguirão a gente, mas em alguns lugares seremos acolhidos e teremos irmãos de fé junto conosco, porque vão crer no mesmo Deus e no mesmo Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por sua maravilhosa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer também aos que estão nos visitando essa noite. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, tá bom? Todos que estão nos visitando essa noite, o Senhor os abençoe cada vez mais. Nossa, irmão de novo, tá? Quem está em poste? A gente está passando por aqui, resolvendo trazer a família, né? Também? Para visitar. Graças a Deus. Coisa boa. Amém. Já primeiro, grupo familiar, vem com você? Já puder vir. Já puder, né? Amém. Tudo isso pode ser na sua casa, nessa vez? Amém. O familiar meu será realizado lá na casa de Deus. Vamos orar ao Senhor. Peço oração em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, amoroso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto dessa noite. Te agradecemos por este domingo de celebração ao teu nome.
Ó Deus, obrigado por tua palavra, caminhamos nela nesta noite. Oh Deus, e nós te agradecemos por estas lições espirituais. Oh meu Deus, que jamais venhamos a desprezar os homens e mulheres de Deus por causa da familiaridade e proximidade. Se o Senhor escolhe, unge e capacita, devemos nos alegrar. Ó Deus, devemos lembrar que como profetas de Deus dessa geração, como testemunhas de Jesus, não seremos chamados para os aplausos, para o sucesso e fama, mas muitas vezes seremos chicoteados, humilhados, perseguidos, como foram o profeta João Batista. Senhor, nos lembra, Pai, que ao pregar para as multidões, não devemos temer, Senhor, a falta de recursos, porque o Senhor é aquele que provê tudo o que for necessário para acolher as multidões. Que os nossos pequenos recursos em tuas mãos se multiplicam, Pai, na medida que nós partilhamos e dividimos a tua palavra com esse mundo. Lembra-nos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos visita, Senhor, no nosso caminhar. Ó Deus, e quando estamos cansados, o auge do nosso cansaço e fraqueza, como os apóstolos às 3 horas da manhã, cansados de tanto navegarem, já, meu Deus, sufocados pelo vento contrário, ali o Senhor entra, meu Deus, no momento oportuno para socorrer. Que o Senhor se compadece, meu Deus, da nossa falta de fé e nos sustenta e nos levanta quando nós estamos em crise. Ah, Deus, e o Senhor nos ensina que há lugares onde seremos desprezados, onde o Evangelho vai ser rejeitado, mas há também lugares onde o Evangelho vai ser acolhido, celebrado, porque ainda há sim pessoas com sede, Deus, de ouvir a tua palavra. E que assim seja, Deus. Guarda a tua igreja, abençoa-nos essa semana, abençoa todas as nossas programações, grupos familiares, culto de oração, nosso culto de doutrina, nossa escola bíblica com as crianças. Sê com o teu povo, ó Pai, guarda-os, livra-os de todo mal, abençoa a saúde, meu Deus, de cada um de nós, dependendo, Senhor, a nossa vida depende de tuas mãos, do teu proceder, do teu agir em cada um de nós. Obrigado por aqueles que estão nos visitando essa noite, Deus, que a tua bênção esteja sobre cada um dos nossos visitantes em nome de Jesus, e assim te glorificamos por este culto em tua presença, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre sua igreja, para hoje e sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus.